Vítima mais jovem do estado do Rio, morta por coronavírus em Rio Bonito, pode ter se tornado mais vulnerável à doença porque tinha a saúde debilitada. O Ministério da Saúde anuncia a compra de 200 milhões de equipamentos de proteção individual para agentes da saúde do Brasil. Casas lotéricas abriram hoje, mas a Justiça pode voltar a fechá-las. Em Petrópolis, doações de alimentos ficam disponíveis nas banquinhas da Solidariedade. Quarta-feira, 1º de abril, está começando o SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Eu sou Priscila Borges, mais uma vez com vocês aqui no SBT Cidade. 1º de abril, mas não é mentira, começou com muita informação. Vamos lá? A gente começa falando sobre a paciente, a morta mais jovem, infelizmente, do novo coronavírus no Rio. Ela pode ter se tornado mais vulnerável porque tinha a saúde debilitada. Segundo a prefeitura, a vendedora ambulante de 32 anos era paciente psiquiátrica e fazia uso de medicamentos controlados. Ela teve contato com várias pessoas que entraram e saíram da rodoviária. Meu nome é Creuza, sou vendedora da Mariola, né? Se eu não trabalhar, eu não como. Aí tô partilhando e toda hora sai. A simplicidade e o jeito divertido dessa vendedora ambulante são características que vão ficar na memória de quem conheceu Creuza Fernandes da Silva, vítima do novo coronavírus em Rio Bonito. Segundo a prefeitura, ela era paciente psiquiatra, tinha a saúde debilitada e fazia o uso de medicamentos controlados. Tudo isso pode ter contribuído para torná-la a paciente mais jovem do estado do Rio a morrer por causa da Covid-19. Tem um fator ainda muito importante nisso tudo, porque ela era vendedora ambulante. Ficava na rodoviária, tendo contato com inúmeras pessoas, inclusive de outros municípios, onde era o ponto de venda dela. Creuza teve insuficiência respiratória, sofreu 3 paradas cardíacas e morreu no dia 17 de março, após uma semana internada. Mas o resultado do exame que testou positivo para o coronavírus só foi divulgado na segunda. Além da vendedora de mariolas, outra mulher de 85 anos também foi diagnosticada com a Covid-19 em Rio Bonito. A idosa está em estado grave e foi transferida do Hospital Regional Darcy Vargas para uma unidade da capital. Este médico alerta que é preciso que as pessoas estejam atentas aos sintomas da doença. 90% da população que contrai o Covid, ela pode ser assintomática ou oligossintomática. O que seria isso, né? É ter apenas sintomas simples, né? Como coriza, dor no corpo, febre baixa, né? Ou até às vezes não ter sintoma nenhum, que são sintomas gripais que a gente chama, né? Cerca de 20% dos pacientes que têm a doença acabam evoluindo com necessidade de internação, né? Isso, necessidade de internação hospitalar. Principalmente aqueles que apresentam dispneia, ou seja, falta de ar, né? O município aguarda ainda o resultado de outros 13 pacientes com suspeitas da Covid-19. Apesar dos 2 casos já confirmados, a Secretaria Municipal de Saúde descarta a possibilidade de transmissão local do vírus. Nós não podemos dizer que nós temos transmissão local pelo fato de todos os pacientes que estão suspeitos, 29, eles estiveram em área de risco, tiveram contato com alguma pessoa fora do município que está positivo com o Covid. Então, por esse motivo, o município hoje não considera a transmissão local. Diante do avanço da pandemia, os moradores da cidade de pouco mais de 60 mil habitantes estão apreensivos. Agora, com essa epidemia que está aí no Brasil, no mundo todo, aí a gente fica com medo, porque tem que ficar com medo até de sair de casa. A gente evita o máximo de vir na rua, vem mesmo só para fazer o básico, ir no mercado, somente para isso mesmo, porque assim, depois desses casos confirmados, mudou tudo na nossa vida. Muito triste, né? E a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis confirmou 4 casos do coronavírus na cidade. Outras 34 pessoas esperam resultados dos exames. A cidade também registra uma morte suspeita. Lembrando que já rolou até multa de R$1.000 a 5 moradores da região que estão com suspeitas do coronavírus e desobedeceram a determinação de isolamento domiciliar. Então é importante que se mantenham em casa, viu?
E morreu nesta terça-feira um paciente com suspeita do coronavírus em Resende. A informação foi confirmada pela prefeitura. O paciente tinha 59 anos. E Iguaba Grande confirma o primeiro caso do coronavírus, segundo a prefeitura, e a paciente é uma mulher de 36 anos. E olha, eu vou fazer um pedido para vocês aqui de cidadã para cidadão. Por conta da epidemia, da pandemia, as doações de sangue deram uma baita diminuída. E por isso os municípios do estado fazem mutirões para tentar fazer doações, essas arrecadações de bolsas de sangue. Fizeram em Petrópolis e em Nova Friburgo, o Hemocentro Regional criou uma campanha onde as pessoas podem agendar datas e horários para doações de sangue por telefone. Assim evita aglomerações. Então, se você puder, vamos ajudar. E vamos para um rápido intervalo, é o tempo de você tomar uma água, um cafezinho. Já tô voltando já, peraí. Estamos de volta e finalmente uma notícia para os agentes da saúde. O Ministério da Saúde anunciou compra de 200 milhões de equipamentos de proteção individual. O material que vai vir da China será usado por médicos, enfermeiros e por todos aqueles que lidam diariamente com pacientes de unidade de saúde. Veja só. A preocupação do Ministério é com a chamada linha de frente, os profissionais com chance alta de contaminação pelo novo coronavírus. O governo conseguiu comprar 200 milhões de equipamentos de proteção, como máscaras e luvas, de um fornecedor na China. O total chega a 300 milhões, se somado ao estoque do Ministério. Que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar, inclusive com a possibilidade de mandarmos aviões até a China para poder pegar isso em grandes cargueiros. O governo anunciou também um sistema de inteligência artificial que vai fazer ligações e saber se a pessoa apresentou sintoma da doença ou teve contato com o infectado. O objetivo é montar um banco de dados. Que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando. Na semana que vem, o Ministério começa a distribuir para todos os estados testes rápidos que detectam o novo coronavírus em até 15 minutos. O primeiro lote, com 500 mil unidades, chegou ao Brasil nesta segunda-feira, vindo da China. Os kits serão usados apenas em profissionais de saúde e de segurança que estejam com sintomas da Covid-19. Uma portaria publicada pelo Ministério da Justiça autoriza, pelo prazo de 60 dias, o emprego da Força Nacional de Segurança no combate ao novo coronavírus. Os militares vão garantir o funcionamento dos centros de saúde, ajudar na distribuição de insumos médicos e farmacêuticos e evitar saques e vandalismos. As ações devem ser coordenadas com os governos dos estados e do Distrito Federal. Nesta terça-feira, militares do Exército desinfetaram o Hospital de Base e o Hospital Regional da Asa Norte, na região central de Brasília. Eles usaram uma solução à base de cloro para exterminar possíveis focos do vírus. As unidades estão prontas para receber pacientes com a Covid-19. Além dessa nossa ação de desinfecção, nós passaremos ali uma capacitação aos funcionários desses hospitais para que eles possam realizar essa desinfecção com os meios que eles têm disponíveis. Desse modo, essa desinfecção poderá ser feita com uma frequência maior. Falando nisso, um sindicato denuncia a falta de equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde do município do Rio. Pelo menos 70 já foram afastadas de suas atividades por apresentarem sintomas do novo coronavírus. Falta a máscara N95, que é uma máscara que tem um filtro maior, a própria máscara cirúrgica, que é a máscara descartável, o avental, principalmente da gramatura 40, os impermeáveis, touca. E quando falta equipamento de proteção individual para quem está na linha de frente no combate ao Covid-19, o resultado que se espera vem em forma de denúncia. Nós temos enfermeiros entubados já no município do Rio de Janeiro, nós temos médicos, inclusive já temos morte de um médico, nós temos a morte de uma agente comunitária de saúde que está sendo investigada. E nós temos outros trabalhadores de várias categorias que também estão sendo afastados com suspeitas de coronavírus.
Ainda de acordo com o Sindicato dos Enfermeiros, o número de profissionais contaminados pelo novo coronavírus já passa dos 70 só no município do Rio. E essa conta ainda pode ser maior, já que, segundo o sindicato, existem vários outros casos subnotificados. 70 são só enfermeiros. Nós temos os agentes comunitários de saúde, temos os nutricionistas, fisioterapeutas, os médicos, os técnicos em enfermagem e todas as outras categorias da saúde. Esse número é muito maior que isso. A falta de teste ajuda muito, porque se você não testa, você não tem certeza se o trabalhador está ou não contaminado. E agora, para quem está pensando aí no benefício de R$600, só falta o governo federal sancionar o benefício que vai dar aos trabalhadores autônomos e desempregados nas ruas. Já tem muitas pessoas falando sobre isso e passando esse sufoco, né? Com a falta da clientela que está de quarentena. Então, vamos ver com a Branca. O governo federal vai liberar por até 3 meses um auxílio de R$600 para trabalhadores informais. A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em pronunciamento oficial. Auxílio mensal de R$600 aos trabalhadores informais e vulneráveis. Sem gente circulando nas ruas, as vendas dos ambulantes caíram e muito. Luiz Carlos tem essa barraquinha de frutas aqui há 22 anos e nunca sentiu uma queda nas vendas tão brusca, né? Verdade. Como é que tá esse mês aí? 100% caiu 90%, muita coisa. Não tá vendendo nada? Nada. Por mês, Luiz chegava a faturar R$3.000. Este mês, com todas as restrições, ele só conseguiu ganhar R$800. Ou seja, a conta não fecha. Já tá tudo atrasado, né? Cartão, água, luz, tudo atrasado. Esses R$600 vão te ajudar? Muita coisa. Para ter direito ao benefício, o trabalhador informal precisa ou ser microempreendedor individual, ou contribuir como autônomo para a Previdência Social, ou estar inscrito no CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os cadastros válidos são os que foram realizados até o último dia 20 de março. Sem atender a essa regra, Luiz Carlos não sabe o que fazer. Só sei que falaram que a gente vai ganhar os R$600, mas ainda eu não procurei saber, informar nada ainda. Quem não atende a todos os requisitos para recebimento do benefício terá que fazer uma autodeclaração que será posteriormente conferida pelo governo federal. Apesar da medida tentar incluir a todos os que precisam e também facilitar o recebimento, é preciso que haja regulamentação no processo. A tendência é que seja uma medida que vise a desburocratização, até para atender esse caráter emergencial e excepcional que a medida atende em razão da pandemia. O projeto ainda não foi assinado pelo presidente, mas já está aprovado pelo Senado. A expectativa é que sejam pagos R$30 milhões aos trabalhadores informais. Brasileiros que recebem o Bolsa Família não poderão acumular benefícios. Valerá o que tiver o maior valor. Uma limitação de renda familiar de até 3 salários mínimos ou uma renda per capita mensal de até meio salário mínimo. Enquanto isso, Luiz Carlos, como tantos outros ambulantes, espera continuar a trabalhar sem precisar do auxílio do governo. Até lá, o benefício será muito bem-vindo. Pagar eu acho que eu não vou conseguir, mas pelo menos botar o alimento em casa já vai ser o suficiente, né? Os 600 não dá para pagar todas as despesas de casa, mas pelo menos para comprar comida, para os filhões, a gente vai conseguir, né? Vamos para mais um rápido intervalo e eu volto já, muito rapidinho, não sai daí não, peraí. Voltamos, deu tempo de dar uma olhadinha no arroz, no feijãozinho que tá ficando pronto, né? Tá na hora da janta. Casas lotéricas reabriram hoje, mas a justiça pode voltar a fechá-las. Cristina Gomes. Os decretos do governo federal e da Prefeitura do Rio determinam que igrejas e serviços religiosos são essenciais e devem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas nem todos os líderes vão adotar a medida. Neste vídeo, divulgado na página da Arquidiocese, o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, dispensa os fiéis de irem à missa. E agora, com o decreto que fizemos no dia 16 de março, nós isentamos as pessoas de participar da missa dominical em dias festivos.
Os decretos também incluem as casas lotéricas na lista de serviços essenciais. Mas a Justiça tem dado opiniões divergentes sobre o assunto. Primeiro, o TJ do Rio de Janeiro proibiu que lotéricas funcionassem. Em seguida, veio o TRF2, uma esfera federal e superior, permitindo a abertura. É um vai e vem de informação e no meio fica a população confusa. Na verdade, a lotérica hoje foi uma sorte, né? Que a gente não sabia se estaria aberta. Não tinha certeza se está aberta ou não e acabei fazendo o pagamento que eu tinha que fazer. Hoje pela manhã, nossa equipe encontrou muitas lotéricas abertas. Os donos estão acompanhando a disputa na Justiça. Apesar de ter muita informação desencontrada, mas a gente está trabalhando. Para quem está trabalhando e precisa pagar contas, as lotéricas são de grande ajuda. Importantíssimo, né, que você tenha mais uma opção para você pagar suas contas. Reabriram, mas se você puder pagar pelo telefone, hoje em dia tem essa praticidade, né? Todo mundo tem aplicativo do banco, é muito melhor para a gente evitar aglomerações. E no município do Rio, nem todo mundo está respeitando, tem muita gente nas ruas. Idosos formaram filas nas portas dos bancos e é um vai e vem de gente no calçadão de Campo Grande que você vai ver. Na porta dessa agência bancária, uma imensa fila. Gente que saiu de casa ignorando totalmente a ordem de isolamento social. Sobrou para o funcionário a tarefa de fazer o pessoal ter um mínimo de bom senso. Nesta outra agência, mais fila e mais idosos. Dona Eunice, 79 anos, grupo de risco para a Covid-19. Medo de pegar a doença? Não tenho não, meu filho. Só vai morrer quem tem que morrer. Esta outra idosa também minimizou a pandemia. Não tem medo não, seja lá o que Deus quiser. Nas casas lotéricas, o mesmo cenário, aglomeração na porta. Apesar das inúmeras restrições impostas ao funcionamento do comércio e também das diversas recomendações para as pessoas ficarem em casa, em locais onde tradicionalmente há aglomeração, o movimento reduziu um pouco, mas o número de pessoas circulando para lá e para cá ainda é muito grande. Querem um exemplo? Calçadão de Campo Grande. Veja essa imagem feita agora pela manhã. Gente que vai, gente que vem, alguns até de máscara, é verdade, mas ficar em casa que é bom. O comércio, sim, acabou mesmo fechando as portas. Quer dizer, mais ou menos. Nessa loja, funcionários adotaram medidas de proteção. E em Campos dos Goitacazes foi prorrogado até o dia 15 o prazo de fechamento de diferentes estabelecimentos, que no decreto anterior ficariam desta forma até o dia 5. Entre as medidas estão o fechamento do Jardim São Benedito, Horto Municipal, Cidade da Criança, teatros, museus, tudo para evitar aglomerações. O decreto foi publicado pelo prefeito Rafael Diniz como prevenção da doença, né, como prevenção de filas e aglomerações. E nesse tempo de insegurança e dúvidas, as notícias boas merecem ser compartilhadas, né? Principalmente quando elas vêm para ajudar o próximo. Em Petrópolis, alimentos ficam disponíveis nas banquinhas da Solidariedade. Veja só. Óleo, arroz, feijão, fubá, itens básicos para uma refeição. E tudo está na banquinha da Solidariedade montada no bairro Retiro. O recado está nos cartazes. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Eu vi essa ideia em países lá fora já há um tempo atrás acontecendo. E aí, com todo esse problema que nós estamos vivendo, eu pensei, a gente poderia também fazer alguma coisa. A Simone teve a ideia e falou para Lilian, que administra as doações que chegam. E as pessoas falam, eu estou precisando de um arroz, um feijão, um macarrão. Aí eu ponho na bolsinha, leva e aí um vai comentando para o outro. O comércio local resolveu apoiar e quem passa por aqui também se sensibiliza. Tem muita gente que realmente precisa nesse momento, dificuldades, sem trabalho, né? Tudo parado, então eu creio que vai sensibilizar o coração de muita gente. E para conseguir mais doações, claro que a ideia foi parar nas redes sociais. Foram centenas de compartilhamentos e elas conseguiram muito mais do que alimentos para colocar aqui na banquinha. Elas conseguiram tocar o coração de outras pessoas que resolveram fazer o mesmo. E assim, as banquinhas foram se espalhando pela cidade. No bairro Correias, a banquinha foi colocada depois da iniciativa da Simone. Já no Bingen, do outro lado da cidade, a Caroline e o Felipe montaram a deles depois de ver a de Correias.
e as doações não param de chegar. Um efeito dominó do bem. Uma pessoa doa 1 quilo de arroz, a outra precisa desse 1 quilo de arroz e cada um vai ajudando. E a gente não esperava também que fosse dar esse efeito tão grande. Tipo, ontem zerou tudo muito rápido, encheu tudo muito rápido e assim, chega a ser emocionante o que está acontecendo e muito bacana. A Núbia estava sem arroz em casa e ficou feliz de poder contar com a solidariedade. Ajuda bem, porque às vezes falta as coisas em casa, mas ajuda bem mesmo. Que iniciativa legal, né? Toda ajuda é bem-vinda e quem puder fazer sua parte, pelo menos um pouquinho, faça, não hesite. E é importante lembrar as famílias que vão receber essas doações, que vão chegar lá e vão pegar, precisa ter consciência, né? Pegar só o que for necessidade, só o necessário, para que outras pessoas também possam se beneficiar. E temos mais 6 casos positivos do coronavírus na região de Petrópolis, totalizando 12 vítimas oficialmente. E olha que maneiro, vamos dar uma aliviada na tensão? Bombeiros homenageiam população com saxofone em uma escada de 32 metros de altura, no centro de Nova Friburgo. Olha que legal, dá uma olhadinha. Ele fez um show nessa escada, muito bacana, né? Que legal, né? Nesse tempo que a gente está aflito, apreensivo, é sempre muito bom ouvir música, principalmente quando alguém faz pra gente ao vivo, né? Essa solidariedade que a gente tem que ter sempre. Por hoje é só, encerramos o SBT Cidade. Comigo, Pri Borges, Salutiel em casa, de férias. Beijo, meu amigo. Até amanhã, no mesmo horário, não perde não. Muita informação pra você. Tchau!